Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos de volta para mais estudo bíblico e a pergunta de hoje é a seguinte: a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Eu não consegui entender bem esse versículo. Que medo seria esse? O crente não terá mais medo de nada se ele ama a Deus de verdade? E sendo assim, quando temos medo de algo é porque não amamos a Deus de fato, de verdade? Muito obrigado, querida irmã, por essa dúvida interessante lá na carta de 1 João, muito legal. E você também que tem dúvida da Bíblia, pode aproveitar o nosso espaço aqui dos comentários para compartilhar a sua dúvida. E a sua dúvida pode ser escolhida ainda essa semana para que vire aqui um vídeo do nosso canal. A gente tem publicado vídeos novos sempre de segunda a sexta às 15 horas. E já aproveitando, dá uma olhadinha embaixo desse vídeo. Você está inscrito? Se estiver aparecendo o botãozinho inscrever-se, é porque você não faz parte ainda do canal. Clique ali, inscreva-se no canal, participe da nossa comunidade de estudo bíblico, é tudo gratuito aqui pelo YouTube. Tem vídeo novo todo dia, segunda a sexta às 15 horas, ok? E se você não me conhece ainda, eu sou o professor presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com e também autor desse canal. E eu ajudo pessoas a aprender a Bíblia de uma forma simplificada, sem linguagem teológica complicada, e você vai ver isso hoje nesse estudo. Então, vamos para a minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Um dos textos do Novo Testamento mais mal compreendidos. Leia comigo e veja se você compreende ele bem. No amor não existe medo. Preste bem atenção, não existe medo no amor, diz João. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo, ou esse medo, produz tormento. Logo, conclui o apóstolo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, muita confusão em cima desse texto. Sabe por quê? Olha só, uma das minhas maiores lutas como professor de Bíblia, lecionando há mais de 10 anos, é colocar no coração dos alunos, para quem eu dou aula, a importância de estudar os contextos. E essa é a minha luta também aqui no YouTube, para te ensinar a ter paciência para ver o vídeo todo e entender o contexto. Alguns, por exemplo, nesse texto de João, vão tentar fazer o quê? Adivinhar. De que medo Deus está falando nesse versículo? Seria medo no sentido de covardia? João estava falando aqui então que aqueles que são covardes não amam a Deus de verdade? Medo de evangelizar? Quem não evangeliza não ama a Deus de verdade? Ou quem tem medo da vida, de viver? Ou quem sabe quem tem medo de avião ou de outras coisas? Muita gente faz uma salada imensa, quando na verdade só tem que fazer uma única e simples coisa. Olha só, não seria mais lógico ao estudante da Bíblia verificar o que o apóstolo está falando lendo o contexto? Sim, exatamente. É assim que se faz. É o que vamos fazer na sequência. E eu peço a você que veja então o vídeo até o final. Nunca é demais lembrar sobre isso. Tenha paciência, tranquilidade para você entender toda a narrativa que eu vou explicar para você. E ali para o meio, para o final, você vai entender exatamente o que significa esse versículo e vai ficar então com uma grande surpresa na sua mente, porque certamente será diferente do que você já entendeu até hoje estudando de uma forma ali muito superficial. Então vamos começar aqui trabalhando o contexto. O contexto sobre o perfeito amor citado por João aqui nesse capítulo. O apóstolo João, ele está explicando a importância do amor, mas não é o amor apenas sentimento, mas o amor prático, aquele baseado em atitudes, que é de fato o verdadeiro amor, aquele amor de fato que a palavra de Deus chama de amor, amor de atitudes. Mas ele está falando tanto do nosso amor para com Deus, quando nós amamos o Senhor Deus e temos atitudes que demonstram esse amor, e ele fala também ali dentro do contexto do nosso amor para com o próximo, do amor prático. Observe um desses versículos, 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Então observe o amor ao próximo.
Porque, explica ele aqui dando uma razão, o amor procede de Deus. Então veja, o amor que nós temos para com o nosso Deus, ensinado a nós pelo nosso Deus, ele é a base para amar o próximo. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, a prática do amor verdadeiro no dia a dia para com o próximo é uma evidência de que nós amamos o Senhor. A prática do amor é, então, o que nós chamamos de fruto. Fruto, quando a gente fala de árvore, é o resultado de uma árvore. O amor é o resultado na vida daqueles que conhecem a Deus de fato e de verdade. Ou seja, o amor, a prática do amor evidencia a salvação que ocorreu naquele coração. João passa na sequência a demonstrar a grandeza do amor de Deus por nós. Ele relembra esse amor de Deus por nós porque é importante para entender essa questão desse medo que ele cita mais à frente. E esse amor do Senhor é evidenciado porque ele enviou o seu Filho, Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar da perdição eterna. Sim, quem não tem Jesus Cristo está caminhando para a perdição eterna. E através de Cristo, isso aqui é anulado na nossa vida, porque a salvação eterna é colocada então diante de nós. Deus nos amou e nós devemos, além de amá-lo de todo o coração, também amar ao próximo. Observe que João repete novamente esse conceito. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, e que tal maneira foi essa? Foi entregando o seu Filho, Jesus Cristo, por nós. Devemos nós também amar uns aos outros, ou seja, nós observamos o padrão de Deus que nos amou e replicamos esse padrão na nossa forma também de amar o próximo. Beleza, então vamos construir mais um pouquinho agora. João passa a falar agora a respeito de um elo de ligação indestrutível, que eu ouso dizer aqui que muito crente não tem tido a paciência de examinar e entender que existe um elo de ligação entre nós e Deus que é indestrutível. E eu vou te mostrar que elo é esse e por que ele é relacionado a esse medo que João diz que nós não podemos ter. Antes de te explicar essa verdade, eu queria perguntar para você, eu posso contar com você para participar desse nosso projeto? Qual projeto é esse? Você vai olhar aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário que está aqui, você vai clicar em cima dele e ele vai abrir a área de comentários. E no primeiro comentário fixado tem ali o link do nosso projeto Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. É um projeto de estudo bíblico da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, em videoaulas e com contato direto comigo, ok? Olha que importante para você tirar dúvidas. E esse também é um projeto de ajuda para missionários, diversos missionários no Brasil e também no exterior. Você quer estudar a Bíblia com profundidade? Então participe, vai lá, clica, vê as informações, né? Faça um mês para você ver como que é o curso. Se não gostar, pode sair, mas nós temos aí os irmãos gostando muito. Inclusive, se tiver aluno meu aí, pode colocar nos comentários para os irmãos perceberem que de fato é um projeto muito sério, ok? Posso contar com você? Então vai lá assim que terminar o vídeo e aproveite essa oportunidade. Então vamos lá, vamos falar desse elo. João continua ensinando que esse amor, ele é um elo de ligação entre nós e Deus. Um elo tão grande que o Senhor nos deu algo para mostrar esse amor, esse elo indestrutível. O que ele deu? O Espírito Santo que habita em nós. Olha o que João fala em 1 João 4,13. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Ou seja, a gente não sai mais da presença desse Deus. E ele, em nós, ele não sai mais da nossa vida. Qual que é esse elo? Ele nos deu do seu Espírito. Se você quiser saber mais a respeito de ser selado com o Espírito Santo, eu vou deixar no final desse vídeo a explicação lá de Efésios 1,13, para você ver como que é forte e como que isso aqui relaciona-se muito com esse medo que João trabalhou. Olha só, agora João começa a tratar sobre certo medo que as pessoas têm. Esse medo é o medo da condenação, o medo do juízo de Deus sobre ela. Observe um versículo antes desse versículo que nós estamos examinando, que é o 18, né, que nós lemos no começo. Então vamos ler 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado
O amor, para que no dia do juízo, então preste bem atenção, o amor, ele é aperfeiçoado em nós, ou seja, ele vai crescendo, amadurecendo com um objetivo. Para que? Indica um objetivo. O dia do juízo é o dia em que cada um comparecerá perante o Senhor. Será um juízo público, todos estarão diante do Senhor. Mas observe que João diz que nesse dia nós vamos manter confiança. Ou seja, a gente não vai ter qualquer medo porque a gente já está salvo, porque a gente já está na presença de Deus. A gente já tem o Espírito Santo de Deus. Pois segundo ele também nós somos neste mundo. Eu vou explicar essa parte final daqui a pouquinho para você. Agora vamos entender um pouquinho mais de alguns detalhes. Observe que João ele quer mostrar que a união, preste bem atenção nessa palavra, a união do crente verdadeiro com Deus, ela traz um resultado no coração do crente, que é uma certeza da sua salvação. Ele creu, de fato, de verdade, ele ama Deus, ele tem o Espírito Santo. Ele é salvo. Ele sabe que no dia do juízo não será um problema para ele esse dia. Por que não será um problema para ele enfrentar o juízo de Deus? Simplesmente porque o Senhor, ele já amou esse crente. Ele já nos amou de tal maneira que deu Jesus. E por isso nós já somos salvos, nós que cremos. Ele já nos deu o Senhor Jesus e perdoou os nossos pecados. Então não há qualquer medo de se encontrar com o Senhor, porque nós já se encontramos com Ele aqui nessa terra. E Ele vive, Ele habita em nosso coração. Se isso é uma realidade, já aqui nesse mundo, a gente já pode entender e compreender e viver isso, também será uma realidade lá no dia do juízo. Por que então temer esse dia? Por que ter medo desse encontro de juízo com o Senhor? Bom, você já começou a perceber aqui um pouquinho do significado. Agora vamos aprofundar esse trecho específico. O perfeito amor faz o que com o medo? Lança fora. Vamos entender mais detalhes sobre esse conceito. Observe novamente o verso agora inteiro. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo, ele dá um resultado, que é tormento. Logo, explica o apóstolo, dando aqui uma compreensão lógica, quem teme ou quem tem esse medo aqui que ele está falando, não é aperfeiçoado no amor, ou seja, não está vivendo o amor de Deus de forma correta. Bom, que medo é esse? É o medo do juízo, como nós já vimos no verso anterior. É o medo da condenação de Deus. E você pode estar pensando assim, presbítero, mas alguém tem esse tipo de medo? Centenas de milhares de pessoas. Olha, quem trabalha aconselhando pessoas, como eu, sabe disso. As pessoas têm um medo terrível, medo de perder salvação, medo de ser julgado e condenado por Deus. É um medo terrível que as pessoas têm. Na vida do crente que entendeu o amor de Deus, porém, não existe esse medo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus pleno nos dá paz e certeza do amor que o Senhor Deus tem por nós. Nós temos o Espírito, nós cremos de fato e de verdade. João ele quer mostrar essa realidade aos crentes e a nós que estamos lendo esse verso nesse momento. Quem ama a Deus não precisa temer o juízo do Senhor. E por que isso? Porque já teve os seus pecados perdoados, porque já foi lavado e purificado pelo Senhor Jesus Cristo. E como o apóstolo João nos escreveu, se a gente pecar, a gente tem advogado, a gente recorre a Deus, a gente se arrepende. Não é isso que vai causar mais qualquer condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, presbítero, e se mesmo assim eu viver uma vida de medo, eu estou atormentado, eu estou apavorado com o juízo de Deus, eu acho que eu não sou mais salvo, eu acho que eu perdi a presença de Deus, eu acho isso, eu acho aquilo, né? E se eu ficar dia a dia vivendo esse tormento no meu coração por causa desses pensamentos que eu estou pensando agora? Veja, é importante isso que eu vou te falar agora. Se isso está acontecendo na sua vida, mostra que existe uma falha na compreensão
do amor de Deus. Observe que João diz lá no final do versículo que nós lemos no começo, que o medo ele produz o quê? Tormento. E de fato, é o que a pessoa vai sentir. Ela está atormentada, ela não tem certeza de nada, ela acha que Deus a abandonou. Tormento. Logo, então nós temos uma explicação lógica, como eu já disse, aquele que tem esse tipo de medo não é aperfeiçoado no amor. O que quer dizer isso e como resolver isso? Preste bem atenção. Esse que vive nesse tipo de pânico, nesse medo desse juízo de Deus, não entendeu ainda esse grande amor de Deus. O que ele precisa fazer então? É simples. Compreender esse amor e entrar em um estado de paz, que Paulo chamou de paz que excede todo entendimento lá em Filipenses 4, versículo 7. Como que funciona isso? Você precisa entender o conceito de que Deus amou a sua vida de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar. E quando você entende esse conceito, você tem então o Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo, não precisa ter medo mais de nada. Se você, porventura, tropeçar, você pode se arrepender. Você não tem mais e você decide não ter mais desejo de ficar pecando. Esse é o comportamento de paz. Esse é o comportamento de quem não tem mais medo. Libertados desse medo e vivendo agora o pleno amor de Deus, agora é preciso fazer nosso amor virar o quê? Atitudes práticas. Porque veja, os crentes da atualidade, eles têm buscado viver um amor romântico, que é o quê? Aquele só do pensamento e do sentimento. Mas não é esse amor que João está ensinando aqui. O amor de Deus, ele precisa provocar algo. Versículo 20 agora, 1 João 4, 20. Se alguém disser... Então observe que ele está falando a alguém que faz um discurso. Eu amo a Deus. Olha, o Senhor eu amo de todo o coração. Mas se essa pessoa odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, que está ali na sua frente, não pode amar a Deus a quem não vê. O que João está ensinando aqui, queridos? Que o amor, esse amor que nós dissemos que temos por Deus, precisa gerar fruto. Senão, ele é um amor de faz de conta, de mentirinha, um amor falso. Então, você que ama a Deus, entendeu o amor de Deus, é preciso agora colocar o pé no chão da vida e fazer esse amor virar atitudes práticas. Aquele que ama a Deus de verdade fará com que esse amor de Deus transborde nas suas relações, nas suas ações também, tanto com Deus, mas também com o próximo aqui nesse mundo. Agora, sem medo de qualquer juízo de Deus, pois nós entendemos que nós passamos da condenação para a vida eterna, não tem mais medo de nada. Eu sou salvo e ponto final. Eu tenho o Espírito Santo, eu criei, eu me dobrei diante do Senhor Jesus. Acabou qualquer tipo de medo. Eu sou agora então levado a viver de uma forma grandiosa e santa nesse mundo, fazendo com que o Senhor seja honrado, agradando esse Deus com uma vida reta e digna. E claro, sendo sal e luz, como o Senhor Jesus nos ensinou, sem qualquer medo nesse sentido. Vou ter outros medos humanos? Sim, posso ter medo de barata, de avião. Não tem nada a ver isso com o versículo de João. Eu não tenho mais medo da condenação, pois eu entendi o amor de Deus. Esse é o foco de João. E, conforme eu prometi, está aqui o vídeo onde eu vou explicar para você sobre batismo com o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa. Se você tem dúvidas, assista esse vídeo e seja ricamente abençoado. Espero você nele. Até a próxima. Fica com Jesus.